Boa noite, meu irmão, minha irmã. Depois de mais um dia, chegou a hora de descansar em Deus. Respire fundo, solte os ombros e entregue tudo o que passou. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2026, e nós vamos rezar esta noite sobre uma coisa que quase ninguém lembra de fazer: preparar o coração para o dia de amanhã. E eu quero começar com uma pergunta que vai parecer boba. Toda noite, no fim desta oração, eu me despeço de você com a mesma frase: até amanhã, se Deus quiser. Você já reparou nela? Provavelmente não, porque ela é tão comum na nossa boca que virou paisagem. Pois eu vou te contar hoje de onde ela veio, porque ela não é um jeito educado de falar. Ela é um versículo da Bíblia, e o motivo pelo qual ela foi escrita muda completamente a maneira de a gente encarar o dia de amanhã. Deixe o seu like e escreva nos comentários de onde você está rezando conosco esta noite. E agora venha, vamos rezar juntos, com calma, até o fim. Senhor meu Deus, ao cair da noite desta segunda-feira, eu me coloco diante de Ti. O primeiro dia da semana chegou ao fim e ele já pesou. Antes de dormir, eu não quero apenas encerrar este dia, eu quero Te entregar o próximo, aquele que eu ainda não vivi e que já me dá um certo aperto quando eu penso nele. Acalma o meu coração, aquieta a minha mente e prepara em mim, enquanto eu durmo, o homem, a mulher que vai acordar amanhã, olhando para o dia que agora termina. Eu reconheço as minhas falhas diante de Ti. Peço perdão pelas vezes em que eu comecei o dia correndo e só me lembrei de Ti quando alguma coisa deu errado. Pelas manhãs em que eu acordei reclamando antes mesmo de pôr os pés no chão. Pelas vezes em que eu tratei o tempo como se ele fosse meu por direito. E pelas vezes em que eu adiei para amanhã um bem que eu podia ter feito hoje. Concede-me, Senhor, a Tua misericórdia e a graça de recomeçar amanhã. Nesta noite, a palavra de Deus nos diz: faze-me ouvir pela manhã a Tua misericórdia, porque em Ti eu confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, porque a Ti elevo a minha alma. Meu irmão, minha irmã, comece reparando numa coisa simples desse versículo. Ele fala da manhã, mas foi rezado à noite. É um homem deitado no escuro, pedindo alguma coisa para o amanhecer que ainda não chegou. E o que ele pede são 3 coisas, nessa ordem exata. Primeiro, faze-me ouvir a Tua misericórdia, ou seja, que a primeira voz do meu dia sejas Tu, e não o barulho. Segundo, mostra-me o caminho que devo seguir, não o caminho inteiro. Note bem, mas o de amanhã. Terceiro, a Ti elevo a minha alma, que é como quem levanta uma coisa e coloca nas mãos de outra pessoa antes de dormir. Repare que ele não pede que o dia de amanhã seja fácil, ele pede companhia, direção e um lugar onde deixar a alma durante a noite. E agora eu vou te contar aquilo que prometi no começo sobre a frase "se Deus quiser". Ela está numa carta do Novo Testamento, na carta de Tiago, e vem depois de uma cena que parece escrita ontem. Tiago descreve pessoas fazendo planos em voz alta hoje, ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano lá, faremos negócio e teremos lucro. Nada de errado nisso. À primeira vista, é o que qualquer pessoa responsável faz. E aí ele solta a frase: vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, e completa com uma imagem sem crueldade nenhuma, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa. E então ele ensina o jeito certo de falar em vez disso. Devieis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entenda o que essa frase é e o que ela não é. Ela não é fatalismo, não é medo, não é aquela superstição de quem tem receio de dizer um plano em voz alta para não estragar. É outra coisa.
Muito mais bonita é a confissão mais curta que existe de que a vida não é propriedade nossa. Quando você diz "se Deus quiser", você está dizendo, em 3 palavras, que amanhã não te pertence, que ele é dado, não conquistado, e isso, em vez de te deixar inseguro, tira um peso enorme dos seus ombros, porque se o amanhã não é meu, então a responsabilidade de sustentar o amanhã também não é minha. Eu só preciso receber. Ou quando ele vier, e note a delicadeza do texto, Tiago não manda parar de fazer planos. Ele não diz não vá para cidade nenhuma, não faça negócio, não decida nada. Ele diz para fazer os planos com uma frase pendurada neles. É a diferença entre andar com o mapa na mão e achar que o mapa é a estrada. Então, quando eu te disser daqui a pouco até amanhã, se Deus quiser, saiba que não é uma formalidade de despedida, é a coisa mais realista que 2 pessoas podem dizer uma a outra à noite. E tem uma coisa que quase ninguém percebe nessa passagem, porque ela está no versículo seguinte. E quem cita a frase costuma parar antes, logo depois de dizer vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago conclui o assunto assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Repare na costura entre as 2 ideias, porque é impressionante. Ele não usa a brevidade da vida para te assustar, ele usa para te apressar no que interessa. É como se dissesse, já que você não tem garantia de amanhã, então o bem que está na sua mão hoje, faça hoje. O telefonema para a sua mãe, faça hoje. O pedido de desculpas, faça amanhã cedo, não daqui a 1 mês. A visita que você vem adiando há 2 anos, marque, não por medo da morte, por respeito ao tempo que é dado. É exatamente o contrário da paralisia, quem entende que o amanhã não lhe pertence para de desperdiçar o hoje. E aqui vem uma imagem antiga que eu adoro, e que responde exatamente à pergunta: como é que eu preparo o meu coração para amanhã? No livro do Levítico há uma instrução miudinha, quase escondida, sobre o fogo do altar. Deus manda que o fogo arda continuamente e nunca se apague. E aí vem a parte prática: o sacerdote devia levantar-se de manhã, todas as manhãs, e colocar lenha sobre o fogo. Repare bem no que ele fazia e no que ele não fazia. Ele não acendia o fogo já estava aceso, vinha da véspera. O trabalho dele era um só: não deixar apagar. Guarde essa distinção, porque ela vale para a sua vida espiritual inteira. Muita gente acha que precisa acender de novo, todo dia, uma fé enorme, um entusiasmo, uma emoção. E como isso não acontece, a pessoa desanima e conclui que perdeu a fé, mas não é assim que funciona. O fogo Edalá, foi ele que acendeu, e ele arde há mais tempo do que você imagina. O que se pede de você é a lenha de amanhã, um gesto pequeno, repetido, sem brilho nenhum. Uma oração de 2 minutos, ao acordar, um sinal da cruz antes de sair, um obrigado dito de verdade. É pouco, mas era exatamente isso que aquele sacerdote fazia toda manhã, e por causa desse gesto miúdo, o fogo atravessou gerações inteiras sem se apagar. E há um outro salmo que usa uma palavra parecida e que combina exatamente com isso. Ele diz assim: de manhã ouvirás a minha voz, de manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. O verbo que está traduzido por apresentar é uma palavra muito concreta em hebraico, significa dispor em ordem. Arrumar as coisas no lugar certo é a palavra usada para o sacerdote arrumando a lenha sobre o altar, e também para um exército que se organiza em linha antes da hora. Ou seja, rezar de manhã para aquele homem não era desabafar de qualquer jeito, era dispor o dia em ordem diante de Deus, como quem arruma a mesa antes da refeição. E repare no fim do versículo: e fico esperando. Ele arruma e espera,
Não sai correndo. Talvez seja essa a parte que mais falta na nossa manhã. A gente até reza, mas não espera nem 30 segundos pela resposta. E há uma cena do Evangelho que mostra Jesus fazendo isso. Está em Marcos. Logo depois de um dia exaustivo, ele tinha curado gente a tarde inteira. E o texto diz que a cidade inteira se juntou à porta da casa. Foi um sucesso, do jeito que nós chamaríamos hoje. E o que está escrito em seguida: de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Reparem 3 coisas. Primeiro, ainda estava escuro. Ele preparou o dia antes que o dia começasse. Segundo, ele se afastou, teve que sair de casa para conseguir. E terceiro, o mais importante, o sucesso da véspera não mudou o ritmo dele. Quando tudo dá certo, a gente costuma achar que já não precisa rezar. Quando tudo dá errado, a gente reza de desespero. Ele fazia igual nos 2 casos. E hoje é segunda-feira. E eu preciso dizer uma palavra sobre este dia, porque quase todo mundo carrega alguma coisa contra ele. Segunda-feira não é um dia ruim, é um dia exposto. Ele é a hora em que a gente descobre o que realmente ficou por resolver, porque no fim de semana dá para empurrar as coisas com o cotovelo e na segunda elas voltam a bater na porta. Por isso a preparação da segunda acontece no domingo à noite e a de amanhã acontece agora. E há uma tradição bonita na igreja que talvez você não conheça. A segunda-feira é o dia em que a nossa tradição reza pelos fiéis falecidos. Pense na delicadeza disso. Nós começamos a semana lembrando dos que já não têm mais semanas. É um jeito silencioso de a igreja dizer: cuidado com a pressa. Isto aqui não dura para sempre. E cada segunda-feira que você recebe é um presente que muita gente hoje já não recebeu. E já que estamos falando da primeira coisa do dia, existe um costume judaico muito antigo que me parece uma das ideias mais sábias que eu já ouvi sobre acordar. Assim que a pessoa abre os olhos, antes de se levantar, antes de lavar o rosto, antes de qualquer coisa, ela diz uma frase curta de agradecimento por ter recebido de volta a própria vida. Antes do café, antes das notícias, antes do trabalho, pense no que isso faz com a cabeça de alguém. Nós, hoje, acordamos e a primeira coisa que entra em nós vem de fora uma notificação, uma notícia ruim. A lista do dia, quem faz assim, já começa o dia reagindo, e quem começa reagindo passa o dia inteiro correndo atrás. A pessoa que diz uma frase de gratidão antes de tudo faz o contrário, ela dá a primeira palavra do dia em vez de receber, e há uma diferença pequena que muda um dia inteiro. E precisa que eu te diga também uma coisa honesta, porque nem todo amanhã chega do jeito que a gente preparou. Você pode fazer esta oração inteira, dormir em paz, escolher a sua direção e amanhã receber uma notícia que derruba tudo. A frase "se Deus quiser" não é um seguro contra isso. Ela nunca prometeu que o dia viria bonito. O que ela faz é outra coisa, ela te tira do lugar de quem é obrigado a garantir o amanhã sozinho. E quem não é o fiador do próprio amanhã consegue dormir hoje. Preste atenção nessa diferença, porque ela é a única que importa nesta hora da noite. Você não vai controlar o dia que vem, você só vai recebê-lo. E ninguém precisa ficar acordado para receber uma coisa. E deixa eu te dizer uma última coisa antes de rezarmos, porque ela tira um peso de cima de você. Preparar o coração para amanhã não é planejar o amanhã, não é fazer agora, deitado no escuro, a lista mental de tudo o que precisa ser feito. Isso não é preparação, é ansiedade com roupa de organização. Preparar o coração é uma coisa muito mais simples e quase manual, é escolher uma direção, é decidir agora, numa frase, que tipo de pessoa você quer ser amanhã. Mais paciente com uma pessoa específica,
menos apressado num momento específico, presente numa conversa específica, uma coisa só, pequena, concreta. Quem entra no dia com uma direção escolhida na véspera não fica à mercê do que aparecer. Enquanto eu durmo, Senhor, cuida daquilo que eu não terminei hoje. Enquanto eu durmo, prepara as pessoas que eu vou encontrar amanhã. Enquanto eu durmo, vai à frente e abre o caminho onde eu não tenho passagem. Enquanto eu durmo, guarda a minha casa e cada pessoa que dorme debaixo deste teto. Enquanto eu durmo, refaz as minhas forças que hoje chegaram ao fim. Enquanto eu durmo, cura o que ficou machucado dentro de mim hoje. Enquanto eu durmo, cuida de quem eu amo e está longe de mim. Enquanto eu durmo, sustenta os que trabalham esta noite para que a cidade amanheça funcionando. Enquanto eu durmo, trabalha naquilo que eu já tentei resolver e não consegui. Enquanto eu durmo, aquieta o meu coração, que ainda está acelerado. Enquanto eu durmo, prepara a decisão que eu vou ter que tomar. Enquanto eu durmo, guarda minha memória do que rouba a paz. Enquanto eu durmo, abranda o coração de quem está brigado comigo. Enquanto eu durmo, cuida dos meus filhos onde quer que eles estejam esta noite. E enquanto eu durmo, Senhor, faz o que só Tu podes fazer, porque eu, por hoje, terminei. Eu não levo para amanhã a discussão que eu tive hoje. Eu não levo para amanhã a frase que me magoou e que eu fiquei repetindo. Eu não levo para amanhã o cansaço que já cumpriu o seu papel. Eu não levo para amanhã a culpa por aquilo que eu já entreguei a Ti. Eu não levo para amanhã a pressa que estragou o meu dia de hoje. Eu não levo para amanhã a comparação com a vida dos outros. Eu não levo para amanhã a preocupação que não é minha para carregar. Eu não levo para amanhã o mau humor de hoje disfarçado de personalidade. Eu não levo para amanhã a lista do que eu não consegui fazer. Eu não levo para amanhã o medo do que talvez nem aconteça. Eu não levo para amanhã a mágoa antiga que eu venho arrastando por hábito. Eu não levo para amanhã a resposta atravessada que eu ainda estou ensaiando na cabeça. Eu não levo para amanhã a vergonha de uma coisa que ninguém além de mim lembra. E o que eu não conseguir deixar aqui, Senhor, tira Tu de mim enquanto eu durmo. Amanhã, quando eu abrir os olhos, que a primeira coisa que eu diga seja o Teu nome. Amanhã, quando eu abrir os olhos, que eu me lembre de que esse dia é dado, não conquistado. Amanhã, quando eu abrir os olhos, dá-me paciência com quem mora comigo. Amanhã, quando eu abrir os olhos, ensina-me a ir devagar, sem me atrasar. Amanhã, quando eu abrir os olhos, dá-me olhos para ver quem precisa de mim por perto. Amanhã, quando eu abrir os olhos, guarda minha boca das palavras que ferem. Amanhã, quando eu abrir os olhos, faz-me capaz de pedir desculpas primeiro. Amanhã, quando eu abrir os olhos, dá-me trabalho digno e força para fazer-lo bem. Amanhã, quando eu abrir os olhos, tira de mim a vontade de reclamar antes de agradecer. Amanhã, quando eu abrir os olhos, lembra-me de rezar antes de pegar o telefone. Amanhã, quando eu abrir os olhos, dá-me coragem para a conversa que eu venho adiando. Amanhã, quando eu abrir os olhos, faz-me notar uma coisa bonita antes de notar um problema. Amanhã, quando eu abrir os olhos, dá-me um coração disposto a servir sem esperar reconhecimento. E amanhã, quando eu abrir os olhos, que eu comece o dia contigo e não sozinho. E agora vamos fazer juntos uma coisa curta. Antes das preces, se você conseguir, faça o sinal da cruz bem devagar, muito mais devagar do que o normal, e vá dando nome ao que cada parte carrega. Na testa aqui,
ficam os pensamentos de amanhã, os planos, as contas, as preocupações que se adiantam. No peito aqui ficam os afetos, as pessoas, o que dói e o que se ama. No ombro esquerdo e no ombro direito aqui fica o peso, aquilo que você carrega e não pode largar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Repare numa coisa, este é o mesmo gesto que você vai fazer amanhã de manhã. Se quiser começar bem o dia, o último gesto de hoje e o primeiro de amanhã são iguais. E é assim que a noite e o dia ficam costurados um no outro. Agora respire fundo e diga em silêncio, 3 vezes, sem pressa, um novo dia contigo. Senhor, Senhor, apresento diante de Ti todos os que vão começar amanhã uma semana difícil e já estão com medo dela. Por isso eu te peço, vai à frente deles e dá-lhes forças para o primeiro passo. Senhor, apresento diante de Ti os que estão desempregados e vão acordar mais um dia sem saber para onde ir. Por isso eu te peço, abre portas honestas e não deixes que percam a dignidade nem a esperança. Senhor, apresento diante de Ti os que acordam de madrugada para trabalhar enquanto a cidade dorme. Por isso eu te peço, guarda-os no caminho e abençoa o serviço que fazem. Senhor, apresento diante de Ti as mães e os pais que amanhã vão levantar antes de todo mundo para cuidar de uma casa inteira. Por isso eu te peço, dá-lhes paciência, saúde e alguém que os ajude. Senhor, apresento diante de Ti os estudantes e os que vão enfrentar amanhã uma prova, uma entrevista, um primeiro dia. Por isso eu te peço, acalma o coração deles e clareia a memória na hora certa. Senhor, apresento diante de Ti os doentes, que amanhã vão acordar com a mesma dor de hoje. Por isso eu te peço, alivia o sofrimento, abençoa quem os trata e sustenta quem cuida. Senhor, apresento diante de Ti os que acordam sozinhos e não têm com quem dividir o dia. Por isso eu te peço, faz com que sintam a Tua companhia e coloca alguém no caminho deles. Senhor, apresento diante de Ti os que amanhã precisam ter uma conversa difícil e estão perdendo o sono por causa disso. Por isso eu te peço, dá-lhes as palavras certas e serenidade para escutar. Senhor, apresento diante de Ti os que amanhã vão tomar decisões que afetam muita gente. Por isso eu te peço, dá-lhes retidão e temor de fazer o mal aos pequenos. Senhor, apresento diante de Ti os que perderam a vontade de acordar, os que já não veem sentido em mais um dia. Por isso eu te peço, devolve-lhes o gosto pela vida e envia gente que os escute sem pressa. Senhor, apresento diante de Ti os que vivem com uma dependência e para quem cada manhã é recomeçar do zero. Por isso eu te peço, dá-lhes força para mais um dia, um de cada vez, e gente ao lado que não desista deles. Senhor, apresento diante de Ti as pessoas idosas que acordam cedo e passam o dia inteiro sozinhas esperando um telefonema. Por isso eu te peço, manda alguém lembrar delas amanhã. Senhor, apresento diante de Ti os que estão nos seus últimos dias e talvez não vejam outro amanhecer. Por isso eu te peço, tira-lhes o medo e recebe-os na Tua paz. Senhor, e como hoje é segunda-feira, apresento diante de Ti todos os nossos entes, queridos falecidos, aqueles cujo nome eu digo agora em silêncio. Por isso eu te peço, concede-lhes o descanso eterno e a luz que não se apaga, e consola quem ficou com a saudade. Meu irmão, minha irmã, coloque agora em silêncio as suas intenções diante de Deus. Diga a Ele o que você espera deste amanhã que ainda nem começou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu creio no Teu poder, creio que o dia de amanhã já está nas Tuas mãos antes de estar nas minhas. Creio que Tu trabalhas enquanto eu durmo,
Creio que a tua misericórdia se faz ouvir de manhã para quem se dispõe a escutar. Creio que a minha fé não precisa ser reacendida todo dia, mas alimentada com um gesto pequeno. Creio que tu me mostras um passo de cada vez e que isso basta. Creio que nenhum dia meu é banal aos teus olhos. Por isso eu digo, com toda a força da minha fé, cansada, um novo dia contigo. Senhor, vem, Espírito Santo, desce suavemente sobre esta casa e sobre o meu descanso. Desliga a parte de mim que já está trabalhando em amanhã e traz-me de volta para esta noite. Sopra o teu fôlego suave sobre os meus nervos cansados. Solta a minha nuca, afrouxa as minhas mãos e relaxa cada músculo do meu corpo, que a minha respiração fique lenta e serena e que cada batida do meu coração seja um eco da tua paz. Embalando o meu sono, trabalha em mim durante a noite, no silêncio, naquilo que eu não consigo mudar com esforço, e que eu acorde amanhã um pouco melhor do que eu fui hoje. Senhor, eu te entrego a minha vida e o meu descanso. Entrego-te esta semana inteira, dia por dia. E não só o dia de amanhã, entrego-te o que eu planejei e também o que vai acontecer sem eu ter planejado. Escondo-me sob a tua proteção e confio a ti esta casa e todos os que dormem debaixo deste teto. Durmo agora ancorado na tua fidelidade, sabendo que o amanhã já está guardado no teu amor. Com o coração sereno, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E repare que nela nós pedimos o pão de roge, um dia de cada vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrei-nos do mal. Amém. E agora, confiando este amanhecer que ainda não chegou à mãe, que sabe acordar cedo pelos filhos, rezemos 3 Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração te trouxe paz, comente um novo dia contigo, Senhor, e compartilhe com alguém que amanhã vai acordar carregando um peso grande. Que Deus abençoe o seu sono e leve para a cama esta última frase: bem devagar, o seu trabalho de hoje acabou, o de amanhã ainda não começou. E neste espaço entre os dois, quem cuida de tudo é Ele. Escolha agora, numa frase só, quem você quer ser amanhã e durma. Solte os ombros, feche os olhos e descanse sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora. Boa noite, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Amém.